Então, o vídeo de hoje é sobre plano cartesiano e funções. Nesse vídeo, a gente vai aprender a graficar funções no plano cartesiano. Então, a gente vai começar direto ao ponto, tá? Então, vamos aprender a graficar algumas funções no plano cartesiano, né? Então, esse é o nosso exercício. Então, a minha primeira função é essa da letra A, que é f de x igual 2x mais 1. Esse f de x, pessoal, lá no plano cartesiano, ele é a mesma coisa que o y, tá? Então eu poderia escrever y igual 2x mais 1, ok? Pra gente iniciar, então eu sempre começo com uma tabelinha. E o que eu coloco nessa tabelinha? Então, na primeira coluna, eu coloco o x, tá? Que são os valores que eu vou atribuir para ele. Na segunda coluna, eu coloco essa função aqui, tá? Então, eu coloco, ó, o f de x igual 2x mais 1. Lembrando novamente que quando a gente for graficar, o f de x é a mesma coisa que o y, ok? E na terceira coluna, eu vou colocar o meu par ordenado, x, y, ok? Então, para o x, eu sempre coloco 2 ou 3 números negativos, o zero, e 2 ou 3 números positivos, tá? Então, aqui eu vou colocar, ó, vou começar do negativo 2, daí eu quero o negativo 1, o 0, o 1, e o 2, tá? E daí fica o 0, que é bem a origem do plano cartesiano, alguns pontos para o lado esquerdo e outros para o lado direito. Agora, esses números que eu atribuí para o x, eu vou trocar aqui na função e vou fazer o cálculo, tá? Ou seja, ó, quando o meu x vale menos 2, quanto que vale o meu f de x? Ou seja, quando o meu x vale menos 2, quanto que é o meu correspondente y? Para mim fazer a correspondência lá no plano cartesiano. Então, eu vou trocar, ó. No lugar do meu f de x, eu vou colocar o f de menos 2, ó. Perceba que eu troquei o x por menos 2. E faço assim toda a equação, ó. 2 vezes o menos 2 mais 1. Agora, eu resolvo isso aqui, ó. 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 1 é menos 3. Agora, quem que vai ser o meu par ordenado aqui, ó? Quem que é o meu x que eu peguei? O meu x é esse aqui da frente, ó, o menos 2. Quem que vai ser o meu y? É a resposta que eu encontrei depois que eu fiz o cálculo aqui, ó. Então, o meu y é o menos 3, tá? Aqui, o x é sempre o valor aqui da frente e o y vai ser a resposta que você encontrou depois de ter feito o cálculo. Agora, quanto que vale o meu f de menos 1? Ou seja, quando o meu x vale menos 1, quanto que vale o y? Então, eu vou trocar, ó, meu f de menos 1, perceba que eu troquei o x por menos 1, é igual a 2 vezes o menos 1 mais 1. Agora, eu faço o cálculo aqui, ó. 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 1 é menos 1, tá? Então, quem vai ser o meu par ordenado xy? Então, o meu x é menos 1. E o meu y é a resposta que eu encontrei. Nesse caso, deu coincidência de ser o mesmo. Então, menos 1, ok? Agora, quando o meu x é 0? Então, o meu f de 0. Qual vai ser o meu y quando o x é 0? Vai ser 2 vezes o 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. Então, o meu par ordenado é quem? O 0 e o 1. Agora, quando o meu x
vale 1. Qual vai ser o correspondente dele, y? Então, vai ser o f de 1. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, quem vai ser o par ordenado aqui? Vai ser 1 para o x e 3 para o y. E o último que a gente colocou aqui, vocês têm a opção de colocar mais números também, tá? Então, quando o meu x é 2, quanto que vai ser o y? Então, vai ser o f de 2. 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, o par ordenado nesse caso é 2 para o x e 5 para o y. Percebam que a função é sempre a mesma. O que é que foi trocando? Só os valores do x, tá? Então, aqui tem os valores do x, é só ele que vai mudando. O restante da equação continua igual, da função, aliás. Então, agora a gente vai graficar esses pontos. Para mim graficar os pontos, então eu preciso do plano cartesiano e eu preciso desses pares ordenados aqui, tá? Agora, para graficar lá, eu só vou cuidar esses pares ordenados aqui. Então, coloquei o plano cartesiano, agora a gente vai graficar esses pontos, tá? Então, o primeiro ponto que eu tenho é o ponto de coordenadas menos 2 e menos 3. Menos 2 para o x e menos 3 para o y. Então, é esse ponto aqui o primeiro, tá? O segundo ponto é menos 1 para o x e menos 1 para o y. Esse aqui, ó, menos 1 para o x e menos 1 para o y também. Então, esse pontinho ali. O terceiro ponto, 0 para x, 1 para y. 0 do x é bem aqui na origem. 1 para y, então eu vou subir até alcançar o 1 do eixo y. O quarto ponto, então, é menos 1 para o x e 3 para o y. Aliás, 1 para o x, né? 1 positivo e 3 para o y. Então, 1 do x está aqui, 3 do y. Então, eu vou subir até a altura do 3, tá? Então, esse é o meu quarto pontinho. E o último do nossa tabelinha é 2 para o x e 5 para o y. Então, ó, 2 para o x tá aqui, 5 para o y. Então, eu vou até alcançar a altura do 5. Esse é o meu ponto, meu quinto ponto, tá? Então, qual é o gráfico dessa função 2x mais 1? É esse gráfico que passa cortando todos esses pontos aqui. Cortando não, passa por cima de todos esses pontos. É uma reta, tá? Então, essa aqui é o esboço do gráfico, cuja função é 2x mais 1, ok? Que destaquei para ficar um pouco melhor na visualização. Então, esse é o esboço do gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Agora, no exemplo da letra B, a nossa função é f de x igual a menos 3x menos 2. Lembrando que o nosso f de x, quando a gente for graficar, é a mesma coisa que o y. Então, para iniciar, o que a gente faz? A tabelinha, tá? Na primeira coluna da tabelinha, eu vou colocar o x, que vão ser os valores que eu vou atribuir para ele. Na segunda coluna, eu vou colocar a nossa função. Então, vai ser o f de x igual a menos 3x menos 2. E na última coluna vai ser o nosso par ordenado, que é o nosso xy. Então, vamos colocar alguns pontos negativos para o x, tá? O 0
e alguns pontos positivos. Tá? Por que que eu prefiro colocar alguns negativos e alguns positivos? Que daí você vê lá no plano cartesiano o gráfico passando pela origem. Então, você tem uma noção bem boa de como que é o gráfico. Agora, o que que a gente vai fazer? Cada um desses valores que a gente atribuiu para o x, a gente vai substituir na função e fazer o cálculo. Então, quando o meu x é menos 2, quanto que vai valer o nosso y? Quanto que vai valer o nosso f de menos 2? Então, eu vou trocar, ó. Menos 3 vezes o menos 2, que é o nosso x, menos o 2. Menos 3 vezes menos 2 é menos 6. Aliás, é 6, positivo. 6 menos 2 é 4. Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro par ordenado. Então, o nosso primeiro é menos 2 para o x e 4 para o y, tá? Na segunda linha, então, quanto que vale o nosso f de menos 1? Ou seja, quando o nosso x vale menos 1, quanto vai valer para o y? Então, vou fazer a substituição aqui e o cálculo. Então, vai ser menos 3 vezes o menos 1 menos o 2. Menos 3 vezes menos 1 é 3. 3 menos 2, 1. Então, esse é o nosso segundo par ordenado. Menos 1 para o x e 1 para o y. F de zero, então, quando o nosso x vale zero, quanto vai valer o y? Vamos fazer o cálculo. Ó. Menos 3 vezes, agora o x é zero, menos 2. Menos 3 vezes zero é zero. Tira 2, fica menos 2. Então, o nosso terceiro par ordenado é 0 e menos 2. O próximo, quando o meu x vale 1, então vai ser f de 1 menos 3 vezes 1 para o x agora, menos o 2. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Com menos 2, fica menos 5. O nosso par ordenado, nesse caso, vai ser 1 para o x e menos 5 para o y. Quando o meu x agora vale 2, qual vai ser o correspondente y? Então, vamos fazer o cálculo. F de 2 vai ser menos 3 vezes 2 menos 2. Menos 3 vezes 2 é menos 6. Menos 6 com menos 2 é menos 8. Então, o nosso par ordenado agora é 2 para o x e menos 8 para o y. Agora, a gente vai colocar esses pares ordenados no plano cartesiano. Então, tá aqui o plano cartesiano, tá? Agora, a gente vai graficar esses pontos aqui. Então, o primeiro que a gente tem é menos 2 para o x e 4 para o y. Menos 2 do x está aqui, 4 do y lá em cima. Então, tem que ir para cima até alcançar a altura do 4. Esse é o primeiro ponto. O segundo, as coordenadas dele é menos 1 para o x e 1 para o y. Menos 1 do x está aqui, 1 do y, então aqui em cima. Então, esse é o segundo ponto. O próximo, 0 para x e menos 2 para o y. 0 do x é aqui na origem, ó. 0 para o x, menos 2 para o y, então eu desço por cima da reta até a altura, alcançar o ponto menos 2, tá? Próximo ponto é 1 e menos 5. Então, 1 do x está aqui, menos 5 aqui embaixo. Então, eu desço até alcançar o menos 5. Esse aqui é o meu ponto, mais ou menos por aqui. O próximo
é 2 para x e menos 8 para o y. 2 do x está aqui, menos 8 aqui embaixo. Então, do menos 2, eu desço até alcançar o menos 8. Esse é o meu ponto. E através desses pontos, a gente já tem noção de como que vai ser o gráfico. Então, aqui coloquei o esboço do gráfico dessa função. Então, ele passa por cima desses pontos que a gente colocou, tá? Então, esse aqui é o esboço da função f de x igual menos 3x menos 2. Por que que eu sempre falo esboço? Porque o gráfico, ele é infinito, tá? Então, ele vai seguir infinitamente tanto para cima quanto para baixo. A função agora que a gente vai graficar é uma função quadrática, tá? Por que quadrática? Porque o x ele está elevado ao quadrado. Então, a função que a gente tem agora é x ao quadrado menos 4. Então, sempre eu começo, né? Não necessariamente que vocês tenham que fazer isso também. Quem consegue fazer mais direto pode fazer. Mas eu prefiro fazer a tabelinha. Então, na primeira coluna vai vir o x, na segunda, a nossa função, e na terceira, o nosso par ordenado, ok? Então, agora eu atribuo os valores para o x, lembrando que é sempre bom pegar alguns negativos e alguns positivos. E não pegar aleatório, tá? Tem que pegar na ordem. Agora, eu coloquei do menos 3 até o 3, tá? Então, tem que ser sempre em ordem, daí fica bem fácil de graficar de esboçar o gráfico da função. Então, para o primeiro ponto, o que que a gente tem? Eu quero saber qual é o que é o correspondente quando o x vale menos 3. Então, eu vou substituir, ó, vai ser menos 3 elevado ao quadrado menos o 4. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 menos 4 é 5. Então, aqui a gente tem o primeiro par ordenado, que é o menos 3 e o 5. Agora, vamos para o segundo. Eu quero saber quem vai ser o correspondente do x quando ele vale menos 2. Então, quem vai ser o f de menos 2? Vai ser menos 2 ao quadrado menos o 4. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4, 0. Então, o nosso próximo par ordenado é menos 2 e 0. O próximo. Então, quando o meu x vale menos 1, quanto que vai ser o meu y? Então, vai ser o f de menos 1. Vai ser menos 1 ao quadrado menos o 4. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 4 é menos 3. Então, o nosso próximo par ordenado é menos 1 e menos 3. Próximo. Quando x vale 0, quanto que vai ser o y? Então, vai ser o f de 0. Então, vai ser 0 ao quadrado menos o 4. 0 ao quadrado é 0, né? Menos 4 é ele mesmo, menos 4. Então, o nosso próximo par ordenado é 0 para x, menos 4 para y. Agora, o próximo. Quando o meu x vale 1, quanto que vale o meu y? Então, vai ser o nosso f de 1. Vai ser 1 ao quadrado menos 4. 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vai ser menos 3. Então, nosso próximo par ordenado é 1 para x menos 3 para y. O próximo, então, agora 2. Então, o meu f de 2, ou seja, quando meu x vale 2, quanto que vai ser o correspondente y?
vai ser 2 ao quadrado menos 4. 2 ao quadrado é 2, é 4. 4 menos 4 é 0. É 0. Então, o nosso próximo par ordenado vai ser 2 para o x, 0 para o y. E a última que eu coloquei, então, é o 3 para o x. Então, o correspondente y do 3 vai ser quanto? Vai ser 3 ao quadrado menos 4. 3 ao quadrado é 9. 9 menos 4 é 5. Então, o nosso par ordenado aqui vai ser 3 para o x, 5 para o y. Agora, percebam uma coisa, ó. O número 4 é como se ele fosse o divisor, tá? Sempre vai acontecer isso quando a gente tiver uma função quadrática. Percebam que um ponto acima e um abaixo são iguais. 2 pontos acima e 2 abaixo são iguais. Os outros são iguais também. Então, sempre vai repetir quando for uma função quadrática, tá? Por que que vai repetir? Porque a função quadrática é uma parábola, tá? Ela é uma curva para cima ou para baixo. E vocês vão ver que repete. Então, vamos fazer o gráfico que vocês vão entender melhor. Coloquei aqui, então, o plano cartesiano. Agora, a gente vai graficar esses pares ordenados aqui. Então, o primeiro que a gente tem é menos 3 e 5. Menos 3 do x, 5 do y, lá em cima. Então, é esse ponto ali. O segundo é menos 2 e 0. Menos 2 do x e 0 do y. O 0 do y é exatamente em cima do eixo. Então, esse ponto vai ficar em cima do eixo x. O terceiro é menos 1 para o x e menos 3 para o y. Menos 1 do x está aqui, menos 3 do y aqui embaixo, tá? Então, aqui é o ponto. O outro é 0 e menos 4. 0 para o x, então, bem em cima do eixo, aqui na origem, ó. E menos 4 para o y. Menos 4 do y é aqui embaixo, então, o ponto vai ficar em cima do eixo y. Agora é 1 e menos 3. 1 para o x e menos 3 para o y. Então, menos 3 do y está aqui, ó. Percebam que, ó, o gráfico ele vai fazer uma curva e vai voltar. Por isso que antes eu mostrei para vocês que esses valores, eles começam a repetir, tá? Tem um que repete, que a gente diz é o vértice da parábola, né? E depois começa a repetir os valores. Então, o próximo ponto agora é 2 para o x e 0 para o y. 2 do x é aqui, 0 do y, então não vai movimentar. Então, o ponto é exatamente em cima do eixo x. E o último é 3 e 5. Então, 3 para o x e 5 para o y. Então, aqui é o ponto, tá? Esse é o gráfico de uma função quadrática. Ele tem esse formato aqui, tá? Ele pode ser tanto virado para cima, quanto ele pode ser virado para baixo, ok? O nome desse gráfico aqui é parábola, tá? Então, é uma parábola. Ok? Então, a gente esboçou o gráfico da função x ao quadrado menos 4. Lembrando que a gente faz o esboço do gráfico, porque o gráfico, ele é infinito, então segue infinitamente nas duas pontas aqui, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando, ok? Mas para graficar, é basicamente isso. Você vai fazer a tabelinha, vai atribuir alguns valores negativos, alguns positivos para o x, vai jogar esses valores na
na função, vai resolver, encontrar o par ordenado. E o par ordenado depois vocês colocam no plano cartesiano e sai o gráfico.